Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia com a palavra, com o Senhor e como Deus tem sido bom conosco, né? Hoje mais um dia, estamos aí na sexta-feira já dessa semana, dia 26 de julho. Nós vamos continuar aqui no livro de Isaías. Estamos no livro de Isaías, profeta Isaías, e hoje a gente vai ler o 44, 45, 46, 47 e 48. Segura aí na cadeira que lá vem profecia, lá vem palavra profética. O Senhor está ministrando, o Senhor está falando através do profeta Isaías nesse tempo, né? Onde ele está falando sobre o que ele vai fazer com o seu povo, com Israel e com Judá. Isaías 44 diz assim: Mas escute agora, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está por vir, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, não tenham medo, não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas, modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem, de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe um cipreste, ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo. Sobre ela ele prepara sua refeição, assa carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante ele faz um Deus, o seu ídolo. Inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele diz: salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Para pensar, ninguém para, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer: metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira?
Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz, você é meu servo, ó Israel. Eu não o esquecerei. Como se fosse uma nuvem, varri para longe suas ofensas, como se fossem a neblina da manhã os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isto. Grite bem alto, ó profundezas da terra, e irrompam em canção, vocês montes, vocês florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó, ele mostrou sua glória em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura, que executa as palavras de seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão construídas, e de suas ruínas eu as restaurarei. Que diz às profundezas aquáticas: sequem-se, e eu secarei seus regatos. Que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor, e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Capítulo 44. Que amor do Senhor por essa nação. Gente, como Deus ama Israel, como Deus ama o seu povo, como ele ama a descendência de Abraão, como ele ama esse povo que ele chamou pelo nome. E mesmo diante de toda a insensatez, ele fala, né, da sua idolatria, de pegar um pedaço de madeira e fazer dele tanto comida quanto deuses. A loucura é tão grande do ser humano, né, que ele faz realmente de um mesmo tipo de material, ele faz algo para comer e ele faz um ídolo. Ele faz algo para se aquecer e ele faz um ídolo para adorar. Então, a insensatez do ser humano é tão grande, mas o Senhor diz: com grande amor eu amei Israel, eu o restaurarei, eu o resgatarei, eu o trarei de novo para mim, né? Então as promessas são infinitas a respeito do que Deus vai fazer. Mas isso diz respeito tanto da parte boa quanto da parte ruim, né? Tanto da bênção quanto das maldições. Então aquele que abandona o Senhor, que realmente decide pelo pecado, vai ter as suas consequências. Capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido: a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze, romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo a você um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que, do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem-na as nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou? Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. A respeito de coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho de minhas mãos?
Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei este homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento, nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e pertencerão a você, ó Jerusalém. Eles a seguirão. Acorrentados passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você e implorarão a você, dizendo: certamente Deus está com você, e não há outro, não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos, juntos cairão em constrangimento. Mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus que moldou a terra e a fez, Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade. Eu anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham. Reúnam-se vocês, fugitivo das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Que há muito predisse isso. Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou, com toda a integridade, uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Dirão a meu respeito, somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Promessa de restauração. Capítulo 45, o Senhor começa até o meio mais ou menos do capítulo falando sobre Ciro, o Grande. Ciro é o imperador que vai se levantar na Pérsia e vai tomar todo o território babilônico, né? Ele vai ser o grande império que vai se levantar posteriormente à Babilônia. E nós vamos ver Ciro libertando Israel do exílio da Babilônia. É disso que o Senhor está falando para Isaías, é disso que ele está profetizando. Gente, Deus é tão cuidadoso que ele vai profetizar sobre Ciro, o Grande, muitos anos antes de Ciro se tornar o grande imperador do Império Persa. As profecias que Isaías libera, que os profetas liberam antes do exílio na Babilônia, elas vão se cumprindo posteriormente. O Senhor vai fazendo essas profecias se cumprirem, eles vão voltando para esses textos e lendo, e eles vão se admirando como Deus falou tudo que ele ia fazer muito antes de tudo acontecer. Essa é a parte melhor de toda a palavra de Deus. Deus está falando conosco a respeito de coisas futuras, a respeito da volta dele há muito tempo. Há mais de 2000 anos, Jesus já vem falando ali através da sua primeira vinda, do que ele iria fazer no futuro, 2000 anos depois. Nós não sabemos exatamente o dia nem a hora da volta de Jesus, mas nós sabemos que está perto. Então já se passaram mais de 2000 anos e Deus já falou tudo que ele vai fazer na volta de Jesus, com o reino milenar, com o que ele tem preparado para nós para a eternidade. Então esse Deus, ele é aquele que fala muito antes de tudo acontecer. Para quê? Para que quando tudo aconteça, você diga:
o Senhor é Deus. Deus realmente é o único Deus. Ele realmente conhece todas as coisas. Todo domínio está nas tuas mãos. Ele é soberano sobre a história. É por isso que Deus faz isso. Capítulo 46. Nós vamos até o 48 hoje, né? 46. Bel se inclina, Nebo se abaixa, os seus ídolos são levados por animais de carga, as imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Junto eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo, eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado, desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Com quem vocês vão comparar-me ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança, contratam ourives para transformar isso num deus. Inclinam-se e o adoram, erguem-no ao ombro e o carregam, põem-no em pé em seu lugar e ali ele fica. Daquele lugar não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembre-se disso, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. Ele está dizendo o quanto esse povo é obstinado, o quanto eles são rebeldes e o quanto mesmo eles sendo levados cativos, é o Senhor quem vai resgatá-los. É o Senhor quem vai redimi-los. É o Senhor quem vai trazer salvação para eles. Como eu tenho dito no livro de Isaías, a gente percebe claramente esse grande amor de Deus a respeito do seu povo e das promessas que o Senhor fez sobre eles. Ele vai cumprir as suas promessas por amor dele mesmo. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então tudo aquilo que ele falou que ele vai fazer, ele vai, tanto para bênção quanto para maldição, tanto para erguer quanto para derrubar, tanto para trazer a vida quanto para matar. Então a gente percebe que Deus, ele tem uma palavra só. Ele tem uma só palavra. Ele fala e faz. Ele fala e cumpre. Capítulo 47. Desça, sente-se no pó, virgem cidade de Babilônia. Sente-se no chão sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinho e faça farinha. Retire o seu véu. Levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. Sente-se em silêncio, entre nas trevas, cidade dos babilônios. Você não será mais chamada rainha dos reinos. Fiquei irado contra o meu povo e profanei minha herança. Eu os entreguei nas suas mãos e você não mostrou misericórdia para com eles. Mesmo sobre os idosos você pôs um jugo muito pesado. Você disse, continuarei sempre sendo a rainha eterna. Mas você não ponderou estas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora então escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança, e diz a si mesma,
somente eu e mais ninguém. Jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. Estas duas coisas acontecerão a você, num mesmo instante, num único dia: perda de filhos e viuvez. Virão sobre você com todo o seu peso, e despeito de suas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse: ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam quando você diz a si mesma: somente eu e mais ninguém além de mim. A desgraça alcançará e você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você um mal do qual você não poderá proteger-se com um resgate. Uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Continue então com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias nas quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixem seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvidas, eles são como restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém, não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso é tudo o que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância. Cada um deles prossegue em seu erro. Não há ninguém que possa salvá-la. Capítulo 47, o texto mesmo vai dizer que ele está falando contra a Babilônia. Babilônia que escravizou Israel, Judá, né? Que trouxe grande aflição sobre o povo de Israel, mas que era para ser simplesmente a cumpridora de um juízo de Deus, né? Não era para eles esmagarem Israel como eles fizeram, não era para eles profanarem as coisas de Deus como eles profanaram. E por causa disso o Senhor vai castigá-los. Eles vão ser destruídos no dia do juízo, né? No dia que Deus julgar toda a terra, assim como ele já julgou a Babilônia nesse tempo e vai julgar a grande Babilônia no final. 48. Escutem isso, ó comunidades de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá, vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu predisse há muito tempo as coisas passadas, minha boca as anunciou e eu as fiz conhecidas. Então repentinamente agi e elas aconteceram, pois eu sabia quão obstinado você era. Os tendões de seu pescoço eram ferro, a sua testa era bronze, por isso há muito contei a você estas coisas. Antes que acontecessem, eu as anunciei a você, para que você não pudesse dizer, meus ídolos as fizeram, minha imagem de madeira e meu Deus de metal as determinaram. Você tem ouvido essas coisas, olhe para todas elas, você não irá admiti-las? De agora em diante eu contarei a você coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. Elas foram criadas agora e não há muito tempo. Você nunca as conheceu antes, por isso você não pode dizer, sim, eu as conhecia. Você não tinha conhecimento nem entendimento. Desde a antiguidade o seu ouvido tem se fechado. Sei quão traiçoeiro você é. Desde o nascimento você foi chamado rebelde. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor de meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Escute-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro e eu sou o último.
Minha própria mão lançou os alicerces da terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os convoco, todos juntos se põem em pé. Reúnam-se todos vocês e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? O amado do Senhor cumprirá seu propósito contra a Babilônia. Seu braço será contra os babilônios. Eu mesmo falei, sim, eu o chamei, eu o tratei, e ele será bem-sucedido em sua missão. Aproximem-se de mim e escutem isso. Desde o primeiro anúncio não falei secretamente. Na hora em que acontecer, estarei ali. E agora o soberano, o Senhor, me enviou com o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Deixem a Babilônia, fujam do meio dos babilônios. Anuncie isso com gritos de alegria e proclamem-no. Enviem-nos aos confins da terra. Digam, o Senhor resgatou seu servo Jacó. Não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fez água fluir da rocha para eles, fendeu a rocha e a água jorrou. Não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Capítulo 48, o Senhor está dizendo que ele vai fazer, e pronto. Né? O título do meu texto aqui fala Israel obstinado. O Senhor vai falar, eu já falei para vocês, muito antes de tudo isso acontecer, que vocês seriam passados por essa aflição, né? Por esse juízo de Deus, por esse fogo que refina, né? Mas o Senhor, ele traria a libertação a Jacó através de Ciro. Ele já falou lá no capítulo 45, né? Que ele vai levantar esse homem que vai trazer juízo sobre a Babilônia e que vai então libertar o seu povo para que eles voltem e reconstruam Israel. Então o Senhor vem falando através do profeta Isaías de uma maneira muito simples, de uma maneira muito clara, né? O livro de Isaías, ele parece ser um livro difícil por ele ser denso, por ele ser forte, por ele ser poderoso. Mas quando você vai lendo e você vai identificando os textos, você vai percebendo o quanto o Senhor está sendo bom em falar de maneira tão clara, tão objetiva com o povo de Israel. E eles, por estarem com os olhos fechados diante de tudo que Deus está falando, é que eles iam rejeitando a palavra do profeta. Mas nós hoje podemos olhar para isso e ver bondade, misericórdia, graça do Senhor sendo derramado sobre o povo de Israel. Amém, queridos? Vocês possam aproveitar aí a sexta-feira, quem tiver um tempinho a mais, meditar nesses textos. Amanhã a gente volta lá para 2 Reis. E aí, no domingo que a gente volta aqui para Isaías e para ler mais alguns capítulos de Isaías, tá bom? Então, que você possa aproveitar sexta, sábado e domingo para meditar mais na palavra, para estudar um pouquinho mais, para ter um tempo aí com a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.